Olá, estamos ao vivo aqui para uma live sensacional. Aliás, é uma masterclass, porque nós estamos comemorando o lançamento do nosso livro, aquele que está no cartaz ali atrás. E hoje, na nossa jornada, na nossa imersão para compreender o mundo econômico, o consumo e muitas outras coisas mais, nós temos uma convidada especial, que é a professora Adriana Regina Braga. A gente está aguardando, daqui a pouco ela já entra, deixa eu até ver onde ela está. Nós já combinamos, testamos, porque sempre é interessante a gente testar, né? É super complicada essa questão de internet. Isso, a gente já convidou. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Valéria, você tá aqui, que bom. A Valéria Cantelli também é uma das autoras do livro. E que livro é esse que eu tô falando? É esse livro aqui, Educação Econômica e para o Consumo. É um livro que reúne várias teses e artigos específicos relacionados à educação econômica, relacionado à maneira de cada pessoa consumir, não que seja um livro sobre cada maneira, mas aquele grupo, por agrupamentos, por categorias, as pessoas têm determinados comportamentos, né? De gasto, de consumo, e todos esses trabalhos foram feitos, esses estudos foram feitos para a defesa da nossa tese, com a professora Orli Zucato Mantovani de Assis, e também com a coordenação da professora Marianela de Negri, do Chile, que é referência nessa área, né? Eu acho que a Adriana deve estar com algum problema. Aqui, chegou. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. E você, Maria? Como é que Tudo, tá? Como é que está? tudo bem, com saudade, né? Porque hoje em dia a gente não se vê, naturalmente a gente já não se via, porque a distância é grande, né? Mas a gente sempre se lembra, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Seja Hoje, bem-vinda. esses eventos, né, a gente conseguia, de alguma maneira, estar junto, né? Agora os eventos Exato. estão muito distantes. E a gente vai se adaptando, não é, Adriana? Vamos se adaptando e valorizando o que tem que ser valorizado, né? No futuro, aí, talvez a gente repense, né? Exatamente. Nós vivemos tempos para repensar literalmente a nossa vida, né? E eu acho que os tempos que a gente está vivendo hoje, eles são bem oportunos para a gente poder falar de meio ambiente e consumo, não é verdade, Adriana? Com certeza, Maria. Acho que nunca esteve tão presente, né? Assim, o futuro nunca esteve tão presente nas nossas mãos, né? Exatamente, exatamente. Eu queria apresentar formalmente, né, a nossa querida professora Adriana Regina Braga. Ela é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela é autora de artigos, livros e trabalhos especializados em temas relacionados à educação ambiental, com ênfase na sustentabilidade, ética e consumo. Bióloga, doutora em educação e
na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Faculdade de Educação da Unicamp, membro do GPEM e das nossas amigas, das nossas queridas Luciane e Thelma Vinha, né? Que é o grupo de moralidade, de pesquisa em moralidade, que une os trabalhos da Unesp Marília e Unicamp, né? E do grupo de pesquisas Interfaces, núcleo temático de estudos e recursos da fantasia nas artes, ciências, educação e sociedade da USP Leste. Eu achei lindo esse título do grupo, viu? A hora que eu li, eu falei, caramba, que título mais oportuno, mais lindo. Os temas são muito lindos também. Os alunos pesquisam coisas muito interessantes. Ai, A ciência e a fantasia é muito bacana. nossa, a hora que eu vi, eu falei, gente, que coisa legal, gostaria de ver alguma coisa desses alunos, preciso, né, procurar algo nesse sentido. Adriana, então, voltando às nossas reflexões, né? Ah, eu queria informar as pessoas que a gente não vai fazer um relato de pesquisa cansativo, né? A gente vai conversar baseado nos estudos que nós tivemos a respeito dessa temática. A Adriana, especialista, que é na área de educação ambiental, né? Ela tem muita experiência e muito conhecimento para trocar conosco, né? Para nos ensinar literalmente, aprender a cada vez mais. E Adriana, eu queria começar com uma pergunta para você, porque ocasionalmente eu ouço, e é assim: ai, mas eu trabalho no meio ambiente há tantos anos, a minha escola sempre tem projeto de água, de reciclagem, é, eu não vejo resultado. Você acha que é certo a gente falar isso, Adriane? Então, Maria, eu acho assim, primeiro eu acho que existe Não, assim, assim, desculpa, não é que eu não vejo resultado. A pessoa, a professora que fala isso, ela que comenta, tá? Desculpa. não, eu acho que elas sentem isso mesmo. Eu acho que também tem uma questão que as escolas, quando a gente fez a pesquisa, era uma coisa que mostrou bastante no resultado das pesquisas, né? Que é uma visão um pouco ingênua, romântica também do trabalhar a questão ambiental. Né? As pessoas acreditam que elas trabalham a educação ambiental reduzindo muito a questão do lixo, da água, né? Colocar o lixo no lugar certo e muito voltado, Maria, às questões individuais, muito próxima do indivíduo, sabe? E não enquanto cidadão, alguém que vai fazer uma reflexão, né, sobre questões muito mais complexas que envolvem a questão ambiental. Né? Então, a gente vai trabalhar, a pessoa, por exemplo, acha que o fato dela separar o lixo é uma coisa meio mágica, sabe? O problema da questão ambiental, ela desapareceu. Então, assim, eu separei o lixo e isso eu já fiz a minha parte. Né? O caso, por exemplo, da água, eu economizo água, eu fiz a minha parte, mas agora nós estamos enfrentando um momento muito grave, nós vamos enfrentar um momento muito grave, que provavelmente nós vamos ficar sem energia, nós vamos ter problemas de picos de energia, nós vamos ter problema de falta de água, não é? E aí as pessoas, o que a escola faz? Trabalha, claro, é importante que a gente não desperdice, nunca é não existe desperdício, né? De algum momento, tudo que você está jogando fora está faltando para alguém, é assim que funciona o planeta, né? A água que sai da torneira e cai no ralo nas mesmas condições que ela saiu da torneira, isso é desperdício, né? Você não usou essa água, a água ela entrou limpa no ralo, né? Então, isso são questões que é importante. Mas é muito importante a escola criar a cidadania onde a gente tem que curar. Peraí, como é que nós estamos ficando sem água? O que está acontecendo? Né? Quais são as políticas que estão sendo feitas hoje que estão nos deixando sem água? Porque todo ano é o mesmo discurso. Né? Não chove. Bom, não chove mesmo. Todo inverno tem estiagem. Isso existe, é uma característica da nossa região, que o período do inverno não chove. Né? Então, isso não é culpa porque não chove. Isso é responsabilidade porque nós não guardamos essa água mais, não tem mais áreas de reserva, não tem mais lençol freático, as pessoas estão construindo em cima de nascentes, as políticas
das cidades, elas são todas voltadas aos interesses de algumas pessoas só. Então, são pequenas pessoas que têm privilégios de construir onde elas quiserem, ganhar, lucrarem o quanto elas quiserem, e a administração pública ela é feita para beneficiar esse grupo de pessoas, né, que já são super privilegiados. E nunca para resolver uma questão certa, não, isso aqui vai fazer falta água para a comunidade. Então, nós vamos ter... Né? Então, esse trabalho que a escola, eu acho que faz, ele é muito pequeno, ele é muito pontual, ele é muito reducionista, sabe? Muitas vezes ele fica preso só no sujeito e achando, culpabilizando o sujeito, sabe? Então, aquela história, eu não posso tomar banho mais do que 10 minutos, né? Não, eu tenho o direito de tomar banho, eu tenho o direito de ter água. Agora, quem é que está impedindo isso? Né? Quais são as políticas que estão sendo feitas para não garantir isso para mim? Né? Então, assim, mais uma vez as coisas acontecem e as políticas jogam em cima do cidadão, né? Que já está... Então, isso é um problema que acho que as escolas precisam olhar, né? E na pesquisa, as coisas que a gente colocou exatamente nessa questão. Nem associar, muitas vezes, os professores tiveram muita dificuldade na pesquisa, inclusive, de associar, né, o consumo com a degradação ambiental. Né? As pessoas não fazem essa ligação, entendeu? Que enquanto consumidor, eu posso escolher um mundo melhor, eu posso escolher. Né? Eu posso participar enquanto consumidor, porque nós estamos num modelo embasado, todo apoiado no consumo. O modelo econômico do mundo está embasado no consumo. Né? O planeta não suporta esse modelo, né? Onde as pessoas precisam consumir, né? Elas vivem para consumir. Né? E esse consumo vai impedir a vida do planeta, né? Porque não tem esses recursos para todo mundo. A gente transforma em lixo coisas muito importantes do planeta em pouquíssimo tempo. Né? Se a gente pensar, quando a gente coloca uma pia de granito na nossa casa, uma montanha que levou milhões de anos para se formar, e a gente coloca isso, depois de 3, 5 anos, a gente enjoa da pia e troca, né? As pessoas trocam, vende a casa, derruba, quebra, vira uma pilha de lixo, e aquela montanha que estava lá nunca mais vai se recompor. Né? Então, essas escolhas, a gente é muito responsável, enquanto consumidor, pelo planeta que a gente deseja. Né? Então, a gente tem que educar para isso, né? Para essa consciência. E, Adriana, e aí existe, conforme você foi falando, eu fui pensando, né? Existe, parece que um círculo que vai fechando a gente num processo de culpabilização, porque sou eu que gasto a água, sou eu que cedo a influência da publicidade, sou eu que deixa o meu filho assistir televisão até mais tarde, não é nem televisão, né? É o videogame, o tablet, e de repente é o indivíduo mesmo, sozinho, é a criança, é a família, todas essas pessoas, todas essas instituições que são as mais vulneráveis, são as culpabilizadas pelo excesso de consumo e sem uma estrutura base para a gente poder desenvolver essa consciência. Mas o que mais porque quando a gente analisa assim, a gente pensa assim, caramba, mas será que eu não estou conseguindo fazer nada? Será que as empresas, quando elas estão tentando ou efetivamente realizando algum projeto de sustentabilidade ou então de educação ambiental, é só o interesse e o cumprimento da lei que tenha nessa ação ou efetivamente as empresas estão acordando para sua responsabilidade social em relação ao meio ambiente? Eu acho que é um ciclo, Maria. Eu acho que cidadãos conscientes... Desculpa. Eu acho que cidadãos conscientes formam
necessariamente forçam empresas a serem conscientes, né? Então a gente está é um ciclo que um está ligado no outro. Eu acho que nos lugares onde a educação falha nessa consciência, nós temos empresas que pensam mais no lucro e menos na imagem, nessa preocupação. Eu acho que a gente tem que sempre pensar que dentro do sistema capitalista, as empresas pensam no lucro. E eu acho que não é um pecado isso, entendeu? A grande questão é a empresa privada, ela pensa no lucro. Agora, a empresa pública, ela necessariamente tinha que pensar na qualidade de vida do cidadão. E eu acho que aí é que falta o cidadão que olha para a empresa pública e diz, eu quero qualidade de vida. E hoje nós temos todo um discurso, né, das empresas públicas do Estado que o que ele pontua é se as pessoas têm um melhor padrão de vida e não uma melhor qualidade de vida. E isso é porque, propositadamente, ele retira dele, do Estado, a responsabilidade que ele tem que ter. Né? Então, é claro, se eu vou trocar de carro todo ano, se eu tenho 2 televisões na minha casa, se eu tenho acesso à internet, tudo isso são conquistas de padrão de vida, certo? Mas são conquistas muito individuais, não é? Eu posso ter um carro que eu fiquei 10 anos pagando, e eu posso não ter nenhum carro, ou eu posso ter um carro que eu comprei, que eu vou trocar. Isso é uma questão minha. Entendeu? Agora, o direito que eu tenho de usar um transporte público de qualidade, isso é responsabilidade pública, entendeu? Então, eu não quero saber se está mais fácil ou não comprar carro. Eu quero saber se está melhor andar de ônibus, se está melhor andar de metrô, se eu tenho condições, se tem mais horários. Isso é responsabilidade pública, entende? Então, eu acho que tem... Por exemplo, a educação é de responsabilidade pública. Então, a qualidade da educação, ela é de responsabilidade pública. O acesso à saúde é de responsabilidade pública. E o meio ambiente que me possibilita viver com qualidade, ter qualidade de vida, água boa, ar bom, clima bom, isso é de responsabilidade pública. Então, o que acontece é que as pessoas, assim, é claro que um Estado que tem um cidadão consciente, ele vai começar a criar, dentro desse ciclo, a educação, a formação e tudo mais, forçar também as empresas privadas, que têm interesse em lucro, a agirem de acordo, a favor da questão da sustentabilidade. Agora, quando você tem cidadãos que são alienados a isso, você tem políticas públicas que querem beneficiar as empresas privadas e não o cidadão, que pensam o tempo todo numa minoria e não na maioria, aí realmente fica muito de fachada, né? A empresa, por exemplo, ela cumpre a lei e faz a propaganda de que ela é uma empresa sustentável. Não, ela não é sustentável, ela não é criminosa, né? Porque quem não cumpre a lei é criminoso, né? Então é bem interessante. Ela trata os influentes, por exemplo, e faz propaganda disso. Não, tudo bem, ótimo que você trata. Isso significa que você não é um criminoso, né? Agora, o que você faz para além disso? E aí você não tem uma população que questione, né? E também nós temos, assim, uma ausência, um distanciamento da gente enxergar nas nossas escolhas as consequências disso. Então, eu sempre dou esse exemplo. A gente, por exemplo, as joias, né? O ouro, pedras preciosas e tudo mais. As pessoas, quando compram isso, elas se sentem orgulhosas disso, porque nós estamos numa sociedade que o valor é esse, né? Eu tenho orgulho de ter um colar de diamantes, um brinco, um anel. Só que quando você imaginar que para que esse diamante chegasse até você, para que esse anel de ouro chegasse até você, foi contaminado o rio de contaminação com mercúrio, os rios onde os ribeirinhos pegam peixe para alimentar suas famílias. Teve mão de obra escrava, teve assassinato de pessoas, exploração de ser humano, né? Degradação. Então, assim, não adianta a gente olhar aqueles garimpeiros lá na Amazônia e falar assim, olha, eles são os bandidos. Eles não estariam lá se o ouro não fosse um valor, né? Veja, nós não precisamos de ouro na sociedade para ser feliz ou para resolver, né? Nós podemos até nos enfeitar com outras coisas. Então, assim, e é um público que pode escolher, né? Eu posso escolher, né?
quem compra uma peça, uma joia, é alguém que pode escolher várias outras coisas, né? Artesanatos, artistas que fazem trabalhos tão bonitos, né? E que enfeitam também. Então, essa mudança, sabe, do valor, do olhar, né? Eu acho que ela precisa estar presente. E claro que pessoas que com mais criticidade para cobrar, né, das empresas e principalmente dos políticos, né, do Estado, o papel que é dele, garantir o futuro das pessoas. Adriana, a gente se sente até assim incentivado e quando eu estou ouvindo você, é como se, né, tivesse reacendendo qualquer chamazinha que estivesse ligeiramente apagada, né? Porque o nosso trabalho tem sim sentido, né? Enquanto professora, mobilizadora de conhecimento, né? De levar os aspectos críticos, a discussão para a sala de aula, ou mesmo a discussão online, como a gente está tendo aqui. E é justamente esse é um dos objetivos dessas 6 lives que a gente vai fazer, que tem como tema central a educação econômica, né? Que é uma educação que vai além do que simplesmente você trabalhar com dinheiro. Nós estamos falando aqui de sentimentos, a gente está falando aqui de formação de identidade que é sim alterada, tem sim o seu processo comprometido por conta de uma pesada campanha publicitária para que a gente compre, né? Mas eu quero abusar um pouco de você, porque eu sei que você participou de muitos projetos que foram extremamente bem sucedidos, né? Projetos em relação à educação para a sustentabilidade, para a consciência, uma consciência sustentável. E a partir dessas experiências que você teve com professores, ou mesmo trabalhadores, empresários, funcionários e crianças, o que é que você pôde observar em relação a essas formações? Quando você está em sala de aula e traz também essas discussões para os seus alunos. Então, o que você sente, o que você poderia passar para a gente que precisa alimentar a alma, né? E as esperanças, para a gente poder, assim, nossa, essa é uma luz, eu acho que eu vou seguir esse caminho, ou pelo menos eu vou pesquisar. Então, Maria, assim, eu acho que o principal ator nesse aspecto dentro da escola é o professor, né? Eu acho que eu sempre no trabalho com educação ambiental, eu sempre enfatizo que eu acho que é muito importante a formação mesmo do professor, porque o professor, ele tem muita vontade e ele se esforça muito, a gente sabe disso, a gente viu aí nessa pandemia, professores que nunca tiveram contato nenhum com tecnologia, começaram a fazer horror, assim, se matarem para conseguir dar conta de algo que o Estado jogou na mão deles, né? Então, assim, tipo, ó, abandonou, né? Assim, em muitas situações eles se sentiram totalmente abandonados. Muitos com a sua própria internet, com o custo do próprio computador, alguns tiveram que comprar computadores, financiar, fazer tudo para chegar até os alunos. Então, essa vontade eles têm. Então, eu acho que a grande questão é a gente precisa fazer com que haja essa tomada de consciência, porque os meios de comunicação, o trabalho da educação ambiental, ele é sempre visto dentro dos meios de comunicação, a gente sabe, de forma muito superficial, né? É muito isso mesmo, vamos jogar o indivíduo, nós vamos ter problema com o lixo, nós não vamos ter lugar para colocar os resíduos, então nós vamos fazer com que as pessoas se sintam responsáveis pelo resíduo. Nós não vamos ensinar
que as empresas são responsáveis pelos produtos que elas produzem, inclusive pelo lixo que elas geram. Né? Então, assim, se eu tenho uma geladeira na minha casa que daqui 5 anos não vai ter peça para reposição, quem tem que enterrar essa geladeira em algum lugar não é o dinheiro da prefeitura com o lixo. Quem tem que enterrar isso é quem fez a geladeira, que só tem peça para 5 anos e que daqui 5 anos eu tenho que trocar de novo. Entendeu? E aí eu tenho aquele estrombolho enorme que vai ser enterrado em algum lugar e que alguém tem que dar conta daquilo. E aí é o poder público com o dinheiro da comunidade que vai recolher isso. Então aí o que acontece? Como que se fala em relação ao resíduo? Ah, vamos jogar no cidadão. Além dele comprar um produto que dura menos, um produto que não tem peça de reposição, além dele comprar um produto que não tem garantia por muito tempo. Além de tudo isso, é fácil o seguinte: você é o culpado por esse lixo que está aqui, entendeu? Você é o culpado por essas embalagens. Olha, não, as embalagens de plástico, elas existem porque alguém deixou, né? Eu não tenho, como que eu posso não comprar algo que está embalado no plástico, que se só tem plástico para embalar, né? Se esse produto eu só encontro no plástico. Ou quando ele não é no plástico, ele tem um custo altíssimo. Então, a maioria das pessoas não consegue. Ou para ter o produto, precisa dessa embalagem. Então, eu acho que esse trabalho dos professores de tomar consciência, sabe? De todas as vezes que os trabalhos foram muito bem sucedidos nessa questão, primeiro é essa reflexão, sabe? Não é, não vamos pegar essas coisas prontas, porque nem sempre o que está pronto, embaladinho nos livros didáticos, ele vem com a mensagem mais crítica. Então, vamos desenvolver isso, né? Essa reflexão, essa tomada de consciência do professor e um trabalho que envolve tanto a escola quanto a comunidade. Então, eu acho que é muito importante envolver as famílias, envolver entorno, mudar o ambiente, né? Perceber que a gente pode tornar a escola o primeiro espaço sustentável. Eu fiz uma pesquisa dentro da universidade sobre a universidade como um espaço sustentável, Maria. E uma das coisas mais interessantes foi que eu perguntava o que eles achavam, se a universidade era um espaço sustentável, o que precisava para ser sustentável. E aí eles faziam essas anotações, tipo, tem que economizar água, a universidade tem que gerar menos lixo, tem que não sei o que, sabe? Tem que ter mais áreas verdes e tudo mais. Quando eu perguntava para eles, Maria, o que torna a universidade um espaço insustentável, eles colocavam as relações humanas. A universidade é um espaço violento, a universidade é homofóbica, a universidade tem racismo, a universidade tem ações machistas. Veja, então, a sustentabilidade de um espaço ela não está ligada só na gente separar o lixo, sabe? Nós temos exatamente, a gente precisa de um espaço de escola onde as crianças participem, onde a comunidade esteja integrada, onde a escola seja um espaço aberto para essa comunidade, né? Onde a gente consiga pensar em projetos dentro da escola e fora da escola, mostrando para os alunos que eles são seres transformadores, né? Que a gente pode, assim, muda o mundo, Raimundo, né? A gente tem muitos Raimundos para mudar o mundo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tive uma experiência uma vez com uma escola que eu fui fazer um trabalho com os agricultores numa escola rural e aí a gente teve o espaço da escola para trabalhar com os agricultores. E aí o que aconteceu? Falando com os agricultores sobre problemas dos defensivos agrícolas, da contaminação e tudo mais, e falando sobre as questões ambientais, o senhor me falou, olha, eu acho que eu queria falar uma coisa, aqui nessa escola, eles estão fazendo uma campanha que é para arrecadar a argolinha do refrigerante. Porque quanto mais argolinha tiver, a gente a gente consegue cadeira de rodas. Só que aqui é uma área rural. As crianças não tomam refrigerante, a gente toma muito suco, né? Porque tem muita fruta. E quando a gente compra refrigerante, que é no final de semana, no aniversário, a gente não compra de latinha, a gente compra de garrafa, porque é mais barato, rende mais, a de latinha é muito caro. E toda vez que eu vou no supermercado e não trago a latinha, o meu filho fala que eu não quero ajudar quem não manda.
Então, Maria, essas são algumas armadilhas que quando a gente não trabalha com a escola, veja, a grande questão é o seguinte, quando uma empresa ela quer ser socialmente, ela quer ter uma ação social solidária, ela não precisa atrelar isso ao seu lucro, você não concorda? Porque para você ter tantas lacrezinhos para dar uma cadeira de roda, imagine a quantidade de refrigerante de latinha que você vendeu, atrelada a essa cadeira, não é? Se qualquer um de nós, se quisermos dar uma cadeira de roda e ajudar alguém, eu acho que não tem lógica a gente chegar para o nosso chefe e dizer, olha, eu quero muito dar uma cadeira de roda para uma pessoa, mas o senhor dá um aumento de 100% no meu salário, que aí eu posso ajudar. E eu acho que essas são as armadilhas que a gente tem que pensar, sabe? Isso não é bondade, né? Uma multinacional que a gente sabe que vende essas latinhas, não é nada ter um projeto de doação de cadeira sem estar relacionado ao lacre, né? Ao lacre, porque junto com o lacre vem um refrigerante, junto do refrigerante vem um lucro, né? Um lucro muito alto, porque é muito mais caro até. Então, veja, a escola fez a melhor das intenções, sabe? As crianças queriam nas melhor das intenções, mas ao invés da gente repensar umas crianças que não tomavam refrigerante, passaram a achar que o tomar o refrigerante era um ato solitário, né? Então, eu acho que esses são os cuidados que a escola tem que ter, sabe? Para não cair nessas armadilhas, entende? Que o tempo todo nos colocam, né? É aprender a fazer perguntas, né? E aí, no Sim, caso, com esse exemplo que você deu, é assim: quem mais vai se beneficiar desses lacres? né? Exatamente. O que que a Por que gente. será, por que será que precisa de tanto lacre para dar uma cadeira de rodas, né? Quanto custa uma cadeira de rodas? E quanto nós vamos ter de lacres? Dá até para fazer uma conta matemática. Até eu falei para a escola, ó, vamos fazer o seguinte, pega todos esses lacres, multiplica para ver quantas latinhas precisam, pega o valor de cada latinha, multiplica pelo número e depois vê quantas cadeiras você compraria, né? E o que significa uma cadeira, né? Para isso, para essa venda, né? Então, isso é uma coisa que é o que você falou. A tomada de consciência, Maria, ela depende de saber fazer boas perguntas, de refletir sobre aquilo que está acontecendo, né? De estabelecer relações, né, com o que está acontecendo. Adriana, conforme você fala, né, a respeito da tomada de consciência, fazer boas perguntas, você tem uma formação de bióloga, tem uma forte formação a partir da teoria piagetiana, nós já defendemos as nossas teses há um bom tempo, né? Não querendo mudar do assunto, mas eu acho que vale a pena o comentário, né? Porque eu tenho uma percepção e eu gostaria de saber qual é a sua também. Pelo seguinte, ontem eu estava ouvindo uma série de palestras sobre a neurociências e a aprendizagem. Evidentemente, a neurociências ela trouxe benefícios assim estupendos para a compreensão, né, do cérebro humano. E isso teve um desdobramento em todas as áreas, na economia, no marketing, né? E em outras também, mas que eu não sei o que, mas teve. Só que esse olhar, né, a neurociências e a aprendizagem, algumas coisas, alguns princípios que nós aprendemos na teoria piagetiana, eles se mantêm cada vez mais sólidos, no sentido de é um princípio inalienável em relação à educação da criança. Ou seja, ser curioso, saber fazer perguntas, né? Permitir a ação dentro do contexto, seja ele qual for, utilizar o conhecimento
em diversos contextos para se apropriar cada vez mais do conhecimento e ampliar a sua visão de mundo. Você tem essa mesma percepção, Adriana? Tenho, Maria, eu tenho sim. Eu acho que o mundo é uma ação, o sujeito conhece o mundo agindo sobre ele, né? Eu acho que isso é refletindo sobre ele. Eu falo sempre isso, que o que falta é essa curiosidade e essa coisa do trazer tudo muito pronto, sabe? Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar a questão ambiental com os pequenos, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com o conteúdo, sabe? Às vezes pega lá as partes da planta, traz para dentro da sala. E eu falo, gente, vamos levar as crianças no jardim, vamos perguntar para elas, olha, por que essa árvore que estava cheia de folha agora não está mais? Caíram todas. Aí nasceram as folhas. Como é que essas folhas voltaram para essa árvore? Né? Porque, como é que essas flores foram parar na árvore? Que aconteceu? Porque a gente sabe, né, pelos estudos do Piaget, que as crianças pensam, por exemplo, que a vida está relacionada a movimento. Então, muitas vezes, a vegetação ela não tem esse movimento, que não é perceptível para a criança, né? Mas se o professor pode fazer isso, mostrar o quanto que a vida ela tem movimento, né? Que a sombra da árvore, a cada época do ano, ela muda, né? Então, a gente vai, assim, porque eu fiz faculdade, fiz biologia e tal, e eu lembro que quando eu ia parar meu carro no lugar que eu trabalhava, eu perguntava para o porteiro, agora, onde que é melhor eu pegar a sombra? Ah, agora é melhor esse lado, porque agora as árvores vão fazer sombra para o lado de cá. Veja, era porteiro, mas ele tinha uma observação sobre o meio que eu já, sabe, aí que eu comecei, gente, é isso, ele tem essa experiência de observar, né? Como é que é no inverno, como é que o sol, que lado que o sol vem para que a árvore faça sombra em outro lugar. E isso as professoras podem fazer esse trabalho com as crianças, não é? Assim, a gente fala, olha, primavera é no dia tal. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho uma vez numa escola, dar uma palestra para o ensino médio. E no piso da escola, o primeiro andar da escola era educação infantil. E eu fui falar sobre a questão hídrica, a falta de água na nossa região e tudo mais. E era um período, assim, foi um ano que nós tivemos assim, uma estiagem muito grande. E nós estávamos passando para chegando na primavera, no setembro, 21 de setembro, 22 de setembro, mas nós não tinha chovido ainda, não tinha terminado o inverno, né? Ainda estava muito seco o tempo. Então, estava pegando fogo no Brasil inteiro, um monte de lugar, lembrar para mostrar os fundos que incêndio, tudo. E eu fui falar com o pessoal do ensino médio. Quando eu desci, as crianças todas saindo vestidinha de florzinha, porque era primavera, entendeu? Eu estava pegando fogo, porque não tinha chegado a primavera, elas estavam todas saindo de florzinha. E aí, no dia 5 de outubro, eu lembro que choveu assim muito, 5, 6, 7 de outubro. Aí chegou no dia 8, eu saí da minha casa, eu já vi as montanhas já mais esverdeadas, a luz tinha mudado, aquela massa cinza tinha tirado. Eu falei, gente, agora chegou a primavera. E as crianças saíram de florzinha há mais de 10 dias atrás, né? Então, assim, perderam de perceber a primavera. Então, é isso, né? A gente é um distanciamento tão grande hoje, até mesmo da escola com a natureza, e que é isso, a gente aprende observando, perguntando. E eu acho que nunca teve tão presente, porque quando a gente vê como a criança pensa, né? A natureza, como ela pensa a vida, como ela pensa os animais, como que ela tem essa relação, né? Esse artificialismo, inanismo, as coisas têm uma certa consciência. Tudo isso a gente poderia utilizar, entendeu? Com recursos para que a criança pudesse interagir com a natureza e observar, aprender a observar. E a gente tira isso, né, Maria? A escola tira isso com um monte de conteúdo, com a reprodução dos mesmos discursos, a primavera é tal dia, o inverno é tal dia, as estações são essas, né? As folhas caem, mas as crianças nunca viram cair, né? Nunca observaram cair, elas não viram quando caiu, né? Elas, por exemplo, o verão é um mês que chove muito, mas as crianças nunca perceberam marcar o quanto chove, né? Quantos dias esse ano, né? Até perceber, por exemplo, o inverno é uma época
que não chove? Então vamos fazer um calendário, né? Desenhar. Hoje, como é que está o dia? Choveu, não choveu? Vamos ver quantos dias choveram esse mês. Será que esse mês foi um mês que choveu muito? Que mês que choveu mais? Né? Essa observação que eu acho que se perde muito, e eu acho que a gente, como piagetiana, sabe que isso faz uma diferença, né? Muito grande para o campo da observação, fazer boas perguntas. Né? Assim, a gente vai pontuando uma série de aspectos que quem estiver ouvindo, a questão não é criticar, é uma análise, é um dado da realidade que a gente observa, né? E a partir do momento que a gente expõe uma realidade e quem ouve fica incomodado, bingo, a gente acertou na mosca, ou seja, repensa, né? O objetivo de todas essas conversas que a gente tem online é justamente causar um incômodo para que você próprio possa corrigir a sua rota, seja na escola, seja na sua vida e em relação àquilo que efetivamente é precioso, é prioritário para você. Claro, a Adriana, gente não crítica, nós fomos educados assim, né, Maria? Nós nos afastamos da questão ambiental porque essa foi a nossa educação também. Né? E esse retorno, né? Muitas vezes as pessoas que estão no campo, os agricultores, o agricultor não planta na primavera, no dia 23. Ele vai esperar as chuvas, entendeu? No dia 22 de setembro. Se não choveu, ele vai plantar. Ele espera as chuvas virem. Então, assim, há uma relação diferente com a natureza que se perdeu. E a nossa geração passou por isso. Então, os professores são frutos disso. Né? A escola é. Então, a tomada de consciência também para eles é um processo. Mas, sem sombra de dúvidas, quando os professores tomam essa consciência, é muito interessante como os trabalhos se transformam, sabe? É muito legal. e eles próprios sentem essa transformação, né, Sim. Adriana? Isso fica mais nítido ainda, né? Aquela sensação, olha, finalmente encontrei um caminho. Uma curiosidade, Adriana. De tempos em tempos vão mudando as nomenclaturas. Primeiro era né, sustentabilidade, consciência ambiental, consumo consciente. Dentre essas nomenclaturas, hoje em dia, o que é que a gente usa para caracterizar um comportamento que seja ético, sustentável, um comportamento que seja responsável consigo mesmo, com a qualidade de vida e com o meio ambiente? Existe algum termo que a área está usando? Olha, a gente trabalha muito com a sustentabilidade, né? E com a consciência, a formação de cidadão planetário, né? Porque o cidadão planetário é um cidadão que ele está, além da questão ambiental, ele é alguém que ele faz parte do planeta, sabe? Então, assim, a minha responsabilidade sobre o mundo. Então, eu não sou um cidadão, eu não sou um brasileiro, eu sou um cidadão do mundo, né? Então, assim, eu tenho que estar aberto para o mundo, para a diversidade que o mundo tem, para as diferenças das pessoas, e atento a tudo isso. Eu acho que, por exemplo, isso me incomoda muito o que aconteceu agora, por exemplo, nessa pandemia, né? Hoje nós estamos aí, cada país está correndo atrás das suas vacinas, e quando a OMS o tempo está dizendo, olha, os países pobres não têm vacina, os países pobres não têm vacina, e aí, de repente, assim, tem que ter uma super reunião com os 7 países mais ricos do planeta para eles disponibilizarem 1 bilhão de vacinas, que são em 2 doses, são 500 milhões de pessoas, né? Então, assim, isso não vai resolver o problema dos países pobres. Então, assim, a cidadania planetária é dizer, peraí, a gente não quer mais ninguém morrendo disso. E o mundo melhor é um mundo onde as pessoas não tenham mais essa preocupação de ter essa doença. E que os países pobres talvez sejam os países que primeiro precisam desse amparo, porque eles não têm, as pessoas têm mais comorbidades,
E também o sistema de saúde é mais deficitário. Então, assim, e não há esse movimento. Então, assim, o cidadão planetário é o cidadão que cuida do seu umbigo, né? Porque, veja, a natureza não tem fronteiras. O efeito estufa, o aquecimento global, ele vai atingir a todos. É claro que começa com os mais pobres, os mais vulneráveis, mas isso não impede de chegar. Eu acho que o Covid é uma prova disso. Né? Por mais, é claro que quem tem recursos financeiros tem tratamentos, mas isso não evita que morra da doença. Nós estamos diante de um vírus que é isso. O fato da nossa relação com o animal, então, assim, as pessoas querem culpar laboratórios e tudo mais, não sei o quê, mas a gente sabe que não é a primeira epidemia e não será a última que nós vamos ter em relação à nossa forma de tratar os animais e nos alimentarmos dos animais. Né? Porque nós envenenamos a água que a gente bebe, nós envenenamos a comida que nós comemos e nós também adoecemos os animais que serão nossos alimentos. E nós ainda nos alimentamos de animais, entendeu? Que muitos deles estão carregam com eles vírus que nós ainda não conseguimos construir defesa para isso. Então, assim, esse cidadão planetário é um cidadão que pensa, inclusive, nos direitos dos próprios animais, por exemplo, né? Da dignidade deles. Porque a falta de dignidade com os animais naquele mercado, a falta de higiene, a desumanidade daquilo, provocou algo que se espalhou para o mundo todo. Né? Então, assim, como é que nós vamos continuar, né, a nossa relação? Nós nos alimentamos daquilo que nós envenenamos, né? Então, é bem complicado. Eu acho que é isso, o cidadão planetário. A gente tem que criar um cidadão para pensar, né, numa sustentabilidade que envolve tudo, né? Desde a minha relação comigo, com o outro e com o planeta. Né? Eu tenho que sair de mim, né, Adriana? Eu tenho que conseguir enxergar o outro e aquilo que eu fizer para o outro, eu também estou fazendo para mim. Eu acho que Os maiores bens que nós temos são os coletivos. Né? A gente tem que pensar que assim, o meu carro é importante para mim, mas o ar que eu respiro, ele é importante para todo mundo, sabe? Então as pessoas têm assim, alguém bateu no meu carro, eu sou capaz de ir amanhã na delegacia denunciar, não sei o quê. Eu passo numa rodovia e vejo uma fábrica poluindo todo o ar, ou alguém queimando o lugar, eu não me mobilizo. Só que é esse ar que meu filho vai respirar, que vai dar rinite, bronquite e outras questões, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Enquanto seres coletivos, a gente tem que pensar o quanto que os maiores bens que a gente tem, eles são coletivos. Adriana, aqui no Brasil, existe algum centro de referência de formação nesse sentido, para o cidadão planetário, para a sustentabilidade, ou algum projeto desenvolvido com muito sucesso? Olha, nós temos no Brasil, nós temos assim muitos pesquisadores, muitas organizações não governamentais, são muitas instituições que desenvolvem trabalhos interessantes de formação, do pensar no cidadão planetário, de ações, né? As organizações não governamentais voltadas à educação ambiental, tem organizações não governamentais voltadas à preservação, cada instituição tem um monte no setor. E temos, assim, muitos pesquisadores, algumas universidades que fazem trabalhos muito bons de formação, cursos de especialização para professores, que trabalham, né, com, por exemplo, o SOS Mata Atlântica trabalha muito bem, trabalhos muito interessantes com a Mata Atlântica. A gente tem o Acatu, que trabalha a questão do consumo, que é um trabalho bem bacana, eles têm um trabalho interessante de apoio ao professor e que tem uma ideia desse consumidor mais planetário, né? E outras instituições, aí seria até injusta se eu não conseguir falar de uma e não outra. Não, interessantes que no Brasil. O que nós não temos no Brasil hoje, infelizmente, é que hoje nós temos um discurso, né,
político muito voltado a como se o meio ambiente fosse algo bom do desenvolvimento da sociedade, né? Como se fosse o nosso inimigo, é como se preservar fosse perder, né? E não ganhar. Eu acho que a gente veio com um discurso muito bom nos anos 90, que a gente foi construindo, onde a árvore em pé valia mais do que a árvore deitada. E agora nós estamos num retrocesso onde a árvore deitada parece que vale mais do que a árvore em pé. Mas as consequências disso, elas são muito caras, sabe? Elas são muito... o preço é muito alto, né? E então eu fico pensando que esse modelo que é muito retrógrado, um pensamento que é muito arcaico, assim, que tem hoje, e que tem dificultado bastante os trabalhos em relação à questão da formação da cidadania planetária, né? Até essa ideia, meu país, eu não sou igual ao outro, eu sou melhor que o outro. Nós não somos, nós temos muito que aprender, né? Nós somos cidadãos do mundo, né? E a gente tem que estar preparado para isso, para acolher o mundo, para aceitar as diferenças e a biodiversidade ou a diversidade, ela só é um ganho, né? Ela é um grande ganho. A gente vê na natureza, você entra numa floresta que tem quanto maior a biodiversidade de uma floresta, maior é a garantia de sobrevida ali, a qualidade de vida é muito melhor, né? Então, acho que isso a gente tem que aprender com a natureza. Nossa, isso é muito legal. Bom, o que eu quero pegar o ganchinho, né, do outro comentário que você fez, quando você citou, existem várias instituições, e colocar, se você não está satisfeita, né, você professora, professor, não está satisfeito e quer efetivamente fazer um outro trabalho em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade e essa concepção de cidadão planetário, existe sim boas experiências que a gente pode buscar como apoio para fazer um trabalho diferenciado em sala de aula, especificamente em sala de aula, né? Existe o apoio, existe a orientação e pelo que a Adriana falou, existe também diversas áreas que cada instituição, né, se dedica, porque também é difícil cuidar do mundo, né? Vamos cuidar de uma parte específica e envolver mais. A questão ambiental ela é multicausal, né? Ela é bem complexa. Então, por exemplo, a gente tem o Greenpeace, é uma organização que não trabalha educação ambiental, não trabalha preservação, não trabalha nada, recuperação, ela trabalha denúncia. O mote do Greenpeace é denúncia, né? E é importantíssimo o mundo saber. Então, tem todo... Então, assim, as organizações, elas têm motes diferentes de trabalho que são fundamentais, né, para poder conseguir abarcar toda a diversidade que é a questão ambiental, toda a complexidade que envolve a questão ambiental, né? E aí eu acho assim, nós temos ótimos autores no Brasil, pessoas que têm experiências muito legais aí para a gente dividir, né, Maria? E ler, Vale a pena. estudar. O professor é um eterno estudioso, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que essa coisa do se sensibilizar, né? E não se deixar levar por isso que o capital faz, né? No caso do consumo, no caso do maquiar um pouco os problemas ambientais dentro de um conceito onde você acaba tirando a responsabilidade de quem são os maiores responsáveis. Não que cada sujeito não tenha a sua parcela de responsabilidade. Sim, né? com certeza. E a Adriana, nossa, 4 minutos? Que horror! Como passou rápido! Olha, no estudo que você fez, no desenvolvimento da sua pesquisa, dessa que está no livro ou de outras que você já fez ou ainda tem essa perspectiva de fazer, já está planejando, quais são ou quais foram as suas
surpresas positivas, suas descobertas positivas, né, nos seus estudos, né, nas suas pesquisas? O que eu tenho visto assim de positivo é que realmente quando a escola a gente começa um trabalho com os professores, né, valorizando exatamente isso. Eu gosto muito de trabalhar com a formação dos professores e esse trabalho com as escolas, né, os resultados quando a gente dá esse trabalho junto nas escolas, com os professores, envolvendo as comunidades, é muito positivo. Principalmente o que eu tenho visto trabalhos quando a escola abre esse espaço para a comunidade, quando ela sai, sabe, para além dos muros da escola. Então, vai fazer um trabalho no bairro, de plantar, você recuperar uma praça, sabe? Reflorestar uma área e trazer as famílias. Eu vejo isso muito positivo. Todos os momentos em que a escola traz a família, traz para as ações, né? Eu vejo isso de forma muito. Tem tido resultados muito positivos, né? A escola mais aberta e assim, todas as vezes em que você consegue sensibilizar os professores em relação à causa, as coisas ficam, os resultados são muito, muito interessantes, porque os professores são muito criativos, são muito envolvidos, né? Então, quando eles estão sensibilizados, né? Aí realmente os resultados são muito positivos, todas as vezes que os trabalhos envolvem. Agora, quando os projetos que a gente percebe que vem muito de cima para baixo, ou que não houve a sensibilização, a tomada de consciência do professor, ou que não envolveu a comunidade, ou que ficou muito pontual, a gente acaba tendo resultados bons, mas não tão críticos, não tão positivos. Então, eu acho que é isso, a sensibilidade. Eu acho que é muito importante. É aquilo que a gente fala, né? Mais do que o saber como eu devo agir, é o querer agir, né? É transformar isso num valor. Na moral, é essa a questão, né? O que a gente vai fazer quando isso for um valor. Então, transformar o meio ambiente num valor tem que passar pela sensibilidade. Você trouxe o Yves de Lattaille para sua tese, né? E agora você comenta essa questão do ambiente, ele ser um valor, eu acho que são coisas que vêm ao encontro da manutenção da vida, né? Dos princípios que regem uma vida. Não tem, eu acho que não tem valor maior, né, do que a vida, né? É, E é, a e a gente precisa. Eu acho que o Ailton Krenak ele falou uma coisa muito interessante, que nós estamos vivendo um momento de muita alienação, né? Nós estamos com uma pandemia, nós estamos sem vacinas, né? Não é todo mundo que está vacinado, as pessoas morrendo, e de repente o homem vai a Marte, sabe? Gasta 20 bilhões numa viagem a Marte, entendeu? E a gente está precisando socorrer aqui, entendeu? Então, assim, parece que um pensamento muito infantil, sabe? Que a gente tem, que a gente continua. É a mesma história, as pessoas elas enfrentam, eu não quero pôr máscara, eu quero brigar com o vírus. Entendeu? Então a gente tem a ciência dizendo, olha, é assim, na pandemia, outras pandemias, a humanidade não tinha todo esse conhecimento. Né? A ciência não tinha tudo isso. Hoje a ciência tem, pode te dizer dessa forma que você pode não ficar doente. Aí as pessoas, meio que um pensamento mágico, né? Elas falam, não, mas eu não vou perder meu aniversário esse ano, eu vou fazer uma festinha só, entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente fala, sabe a ideia do Piaget da criança na fase do simbólico? É assim que eu vejo a comunidade hoje, sabe? Assim, muito a ciência dizendo que tem que fazer, mas só vou até ali sem a máscara. Esse vírus não manda em mim, né? Então, o vírus é um ser animado dizendo eu mando em você. E aí vem aquela charge do vírus no divã e fala assim, ninguém acredita em mim. E é verdade, não é? Então, assim, eu estou brigando contra o vírus. Na realidade, né, é uma coisa assim muito, muito infantilizada, muito simbólica que a gente está vivendo.
numa alienação muito grande da realidade. Eu acho que isso tem a ver com o mundo do consumo, né, Maria? Porque o consumo te dá prazer e a gente não pode viver sem prazer, né? Então, assim, como que eu vou ficar com essa máscara que me incomoda? E a gente, pelo valor que a gente dá em não se incomodar, porque a gente só quer prazer e nenhum desprazer, a gente perde a vida, né? Tem mais um detalhe, né? E o prazer tem que ser já imediato. Daí Isso. a falta de cuidado com a natureza também, né, Adriana? Porque a natureza ela tem um ciclo. Uma flor para ela desabrochar, ela tem um tempo. Ela não vai desabrochar na hora que você quer. Exatamente. Né? E o futuro, né? E eu falo assim, o futuro ele está aí. E aí é engraçado que eu falo assim, o Lester Brown dizia que a sociedade sustentável, ela garante, você não comprometeria, você utilizaria os recursos sem comprometer o futuro, né? Isso seria sustentabilidade, mas hoje a gente está comprometendo o presente também. Esse é agora em julho, nesse inverno que nós vamos ficar sem água, né? Vai faltar água, vai faltar energia. Não é daqui 40 anos, é esse ano, agora. Entendeu? Nós já estamos com nós estamos com vírus que, em relação à questão da nós não cuidar dos animais, mas hoje nós estamos com uma pandemia, não é daqui 100 anos que nós vamos ter uma pandemia, é hoje que nós estamos tendo uma pandemia. Né? E que está muito atrelado exatamente isso. Os animais não estão no seu habitat, eles não têm predadores, nós não estamos acabando com o equilíbrio, esses vírus poderão aparecer muito, muito mais vezes em outros animais, e fora que nós estamos comendo alimentos totalmente envenenados aí, numa mágica a gente acha que o nosso corpo vai se adaptar. Não vai, né, Adriana? Sabe aqueles filmes futuristas que a gente vê pessoas todas transformadas, quase monstro, porque não nasce uma. É um exagero, entre aspas, né? Porque o futuro já é hoje, né? É um exagero que a gente vê nas telas, né? É uma realidade exagerada, mas não é. Na verdade, a gente já está chegando a esse ponto. A gente vê o número de pessoas que estão com doenças aí como câncer e tudo mais, por causa da questão alimentar e tudo mais, a gente está vendo que os problemas estão aí, né? É isso mesmo. Bom, Adriana, eu agradeço imensamente você ter aceito o convite. Foi excelente poder conversar com você. Muito conhecimento, muita troca. E o dia que você quiser, fique à vontade. Será um prazer a gente poder marcar uma outra live. Eu tenho visto os seus encontros, tem vindo gente muito legal, as conversas são muito boas, né? É muito bom ter um espaço, né? No meio disso tudo, para a gente poder estudar, pensar, trocar. Né? E assim, entrar em contato, porque eu tenho estado muito feliz justamente por conta desses reencontros, né? Pessoas que normalmente eu jamais não teria oportunidade de conversar. Até o Fernando Becker eu consegui que ele viesse para uma live. E olha, e de presente ganhei a amizade da esposa dele, você acredita? Que fez comigo acho que 2 ou 3 lives. Bom, porque assim, a gente se encontrava nos congressos, né? Trocava as pesquisas, o quanto que a gente conversou, né? No grupo de pesquisas, né? O quanto que a gente teve essa possibilidade, o quanto foi bom. E com essa pandemia a gente ficou, né? E eu acho que isso ajuda a trazer isso de volta, né? Essas conversas sobre as nossas pesquisas, né? Que é muito Exatamente. importante. Bom, o canal está aberto para você. Espero contar com você em outras oportunidades, Adriana. Um convite, viu? Um abraço. Vou Oh, estar vendo dos outros grupos, porque as pesquisas são muito boas, né? com certeza. Um beijo bem grande. Tchau.